lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, nós vamos estar lendo. Nós vamos estar lendo, e eu tenho certeza, querido, que Deus ele vai falar com você nessa noite. Amém? Quem está com essa expectativa no seu coração, diga amém. Eu estou. Amém? Querido, eu tenho certeza que essa mensagem será uma mensagem de Deus ao teu coração. Porque ainda quando eu estava dormindo, pela madrugada, eu acordei aquele sono leve. E eu acordei citando esse versículo. Já tinha preparado outra mensagem, acredite. Eu ia pregar sobre ali a parábola do semeador. E eu acordei e essa mensagem ficou na minha mente o dia inteiro, eu não consegui. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Então vamos lá. Amém? Todos acharam? Quem achou que diga amém, eu achei. Glória a Deus. Amém. Amados, a palavra do Senhor diz bem assim, uma passagem muito conhecida. Diz bem assim, clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Vamos ler mais uma vez? Clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Só até aí vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua presença de nos conduzir até aqui na tua casa, Senhor, para assim ouvirmos de ti a tua palavra. Fala ao nosso coração, ao coração de cada um que está presente, Deus, aqui nessa noite, conforme, Deus, a necessidade do clamor de cada um deles. Pai, que a tua bênção esteja sobre nós e sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Querido, esse versículo é um versículo de encorajamento à oração. Deus está ali nos encorajando ali a orar. Quando nós olhamos para a época ao qual Deus ele veio falar a Jeremias ali, ele estava Jerusalém cercado de todos os seus inimigos. Os babilônios, ele tinha cercado Jerusalém, ele não tinha mais para onde ir. Os líderes de Israel, todo aquele povo, toda aquela nação, ela estava desfalecida diante do seu inimigo, porque eles não sabiam mais o que fazer. Mas através desse convite, porque na verdade o Senhor, ele está fazendo um convite ali a Jeremias em um tempo de crise ou num tempo de dificuldade, a qual eles estavam passando. E o Senhor diz bem assim para Jeremias, olha, clama a mim, clama a mim. Amados, naquele tempo, Deus, certamente ele tinha um propósito, claro, porque Deus, tudo que ele faz, ele tem um propósito, a gente sabe, está cansado de ouvir isso. Mas aquele povo, a resposta de Deus para aquele povo era porque aquele povo, infelizmente, ele estava vivendo tempos de desprezo a Deus e a sua palavra. Eles não mais atendiam mais a voz do profeta. Quando Deus falava para aquela nação, para aquele povo, eles mais não queriam ouvir a palavra de Deus. E ali, claro, como Deus, como um bom pai, Deus permite que os seus inimigos viessem e lhe afrontassem e levassem eles exilados ali para a Babilônia. Querido, e uma das primeiras lições que nós entendemos aqui, que o clamor, prometendo responder e revelar segredos poderosos e desconhecidos para aquele povo, para aquela nação.
Amados, eu quero te dizer uma coisa, que Deus nos chama a clamar. Mas não é aquela oração que você faz na tua casa, no teu devocional, às vezes todo dia, ou pela manhã, ou pela noite, quando você vai dormir, que muitas das vezes a gente está cansado, só se joga em cima da cama, Deus, Pai, eu te agradeço, guarda a minha vida e amém, vai dormir. Não, ele está falando de uma oração de profundidade, nem oração, é um clamor. Porque um clamor, queridos, quando nós clamamos, nós estamos desesperados, nós queremos uma provisão rápida e imediata. É um pedido de socorro, na verdade. Sabe quando você está desesperado e que você precisa de algo, e vamos dizer assim, para um médico, quando você está sentindo uma dor, ou você está com a enfermidade, aquela dor está insuportável ali para você, desesperador, e você sai desesperado à procura de um médico. Às vezes a pessoa fala, não, vamos ali, eu vou fazer um chazinho para te dar. Não quero, eu preciso de um médico. Porque ela está numa situação difícil. E muitas das vezes é assim, muitas das vezes nós se encontramos assim. Estamos passando por uma adversidade, pelo momento de crise, pelo momento de dificuldade, seja ela qual for, seja talvez enfermidade de um ente querido seu, de um parente, de um amigo, ou seja, uma crise financeira, onde você esteja passando por alguma dificuldade e às vezes a conta começa a chegar, os boletos começam a chegar, e às vezes você está desempregado, desesperado, sem saber o que fazer. O homem assim já fica com a cabeça quente, fica inquieto. Eu já não consigo nem ficar dentro de casa, eu já saio aí procurando para ver se encontro alguma coisa. E aí, queridos, às vezes você bate em uma porta, bate em outra, você corre para um canto, você corre para outro, mas você não encontra uma resposta. Mas aqui o Senhor está deixando bem claro para nós, é um convite ao clamor. Clama. O clamor sugere uma oração intensa e sincera e profunda, uma oração intensa, sincera e profunda. Amados, quando a nossa oração ela é feita com verdade, quando a nossa oração não é aquela oração superficial, não que você ora só rasa, não, estou falando de uma oração de comprometimento, de entrega a Deus. Porque Ele está fazendo, olha, o primeiro passo é clamar. Ah, não está indo bem na a minha vida, no momento não está bem. Meu irmão, mas Ele está nos encorajando a não desistir, a não parar. Seja independente do que você esteja passando, o Senhor Ele faz um convite. Esse convite de oração, ele vai além da nossa rotina. Como eu já falei, uma rotina, uma oração rasa. Meus amados, Deus, Ele não resiste quando uma pessoa, Ele clama. Quando uma pessoa ela começa a clamar, ela começa a orar, ela começa a se derramar diante da presença de Deus, ela começa a se humilhar diante da presença de Deus. Deus ele se levanta automaticamente, diretamente, ele não faz nem questão de esperar, porque ele sabe que essa pessoa está precisando de uma provisão urgente dele. E para nós vivemos isso, essa profundidade, nós precisamos de ter uma vida com Deus. Sabe, amados, aquele profeta, ele era um profeta do Senhor. Deus estava falando ali, Deus estava dando aquela visão, Deus estava dando aquela palavra ali a Jeremias, e ele está dizendo bem claro lá no 33, veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda. No versículo 1. Ele estava preso. Ele estava indo ali com seus inimigos ali para ser preso, mas mesmo assim o Senhor está encorajando, olha, não temas. Não pare, não desanime. Ah, se você está passando por uma situação difícil na tua vida, ei, não pare, não desanime. O Senhor está te encorajando a você viver uma vida de clamor ao Senhor.
O segundo passo, ele disse resposta. O clamor a Deus é uma resposta garantida. Deus assegura que responderá e anunciará grandes coisas e firmes, insondáveis segredos e revelações de coisas maravilhosas que ele irá fazer em nossas vidas. Olha só, clama a mim e respondei-te. E te responderei coisas grandes e firmes a qual não sabes, insondáveis, coisas maravilhosas, extraordinárias que talvez nem passava na mente e no coração deles que o Senhor poderia fazer. Querido, é isso que Deus está prometendo para mim e para você nessa noite. Mas eu te pergunto uma coisa, qual é o teu grau de intimidade com Deus? Sabe, amados? Qual é o teu grau de intimidade com Deus? Aonde é que você está colocando a tua fé? Aonde é que você está colocando a tua segurança no Senhor? Meu amado, eu quero te dizer uma coisa para você. Deus, ele quer revelar coisas grandes e ocultas a qual nós não sabemos. Deus, ele quer fazer coisas maravilhosas na minha e na tua vida. É por isso que ele está dizendo na palavra, ele está aqui, ó, te animando, te encorajando. Ele está dizendo, olha, não temas, ainda que tua família não vá bem, talvez você esteja passando uma luta difícil, tempos difíceis. Eu quero te dizer, não desanime, porque o Senhor, ele está contigo. Não se desanime, não deixe, não pare. Porque se você parar, se você deixar de orar, o que o Senhor estava falando aqui para Jeremias, Jeremias, não pare de clamar. Não deixe agora que o desânimo, não deixe agora que essa afronta, não deixe agora que essa situação a qual vocês estão vivendo, desilados, não deixe que vocês venham a se calar. Mas clame, porque quando nós clamamos a Deus, queridos, Deus, ele sempre está com as suas mãos estendidas para nós. Naquele contexto, daquela época, era um contexto de dificuldade para eles. Eles estavam ali numa situação difícil. Foi dado a Jeremias, enquanto ele estava na prisão, indicando que a oração deve persistir, mesmo em situação de aprisionamento ou crise. Independente, queridos, que ele estivesse preso ou não. Mas o Senhor sempre ia estar com eles. Você pode estar passando, queridos, independente do que você esteja passando. Mas Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai estar ao teu lado. No momento que você acha que Deus não está, aí é que Ele está. Porque o inimigo, ele não tem piedade, ele é impiedoso. Ele está a todo momento tentando te desmotivar, bater a tua fé, te desanimar, te colocar você por baixo e não por cima. Ele vai sempre estar usando alguém para desmotivar a tua fé, para fazer com que você venha parar, com que você vai para o culto de oração, mas ir para o culto de oração para quê? Não precisa orar todo dia. Às vezes é o argumento que o diabo usa, não, para quê? Todo dia precisa estar na igreja. Querido, Deus está falando aqui para Jeremias que é um clamor constante. Não é algo só desse dia. Eu estava ouvindo uma mensagem que tem pessoas que ela vem para a igreja, busca a Deus, ela dá entrega daquele dia, ela se derrama, Deus usou, foi uma bênção, ela foi renovada, mas depois que ela sai ali da igreja, ela acha que a unção que ela recebeu hoje, a entrega que ela deu hoje, vai ser para a vida inteira. Amados, o fogo ele vai continuar no altar. Mas o lenhador todo dia tem que ir lá e pôr. O fogo tem que permanecer aceso.
As nossas orações, a nossa vida, ela tem que permanecer em Deus, ela tem que permanecer na presença do Espírito Santo. Nós temos que estar todo dia procurando agradar a Deus, a fazer. Sei que nós não somos perfeitos, não vamos conseguir, eu vou viver agora sem pecar, não vou pecar mais. Queridos, só o fato de nós sairmos aí fora e nossos olhos ver tantas coisas. Todo dia nós pecamos, toda hora, todo momento. Mas nós precisamos de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos estar aqui no culto de oração, renovando as nossas forças, renovando nossos ânimos, dando a nossa entrega do nosso dia a Deus. Deus, hoje é culto terça-feira, mas hoje eu vou dar o meu melhor ao Senhor. Hoje eu vou me entregar mais, hoje eu vou orar mais, hoje eu vou me humilhar mais, hoje eu vou buscar a presença de Deus mais. Porque é assim, queridos. Às vezes, quando você está passando por uma luta, a tendência é grande você se desanimar. O desamor, né? Deus não está comigo, Deus não está nem aí para mim, Deus não está nem se importando comigo. Já vi tanta gente falar isso, meu Deus do céu, nessa caminhada aí com Cristo. E a gente tentar motivar, não, irmão, vamos orar, vamos estar juntos, vamos orar juntos. E a pessoa, Deus não está nem aí, irmão, para mim, Deus vai estar ligando para mim, por quê? Se ele tivesse olhado para mim, eu já estava trabalhando, eu já estava com um emprego bom. E essa pessoa estava desempregada na época e estava murmurando. E eu falei para ele, fazer o seguinte, se você crê, amém. Porque a Bíblia diz que é pela fé, queridos. Eu vou orar junto com você, mas se você ficar só murmurando, aí não dá certo. Porque eu não vou orar em vão, não vou dobrar meu joelho, não vou perder meu tempo para orar por você em vão. Porque não adianta, eu creio, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza do que Deus faz, queridos. Quantas vezes eu já tive resposta de oração, de clamor, de chegar para Deus e estar desempregado. E eu falar para Deus, eu já fui para tantas portas, já bati em tantas portas, já levei currículo, já conversei com as pessoas que eu tinha, agora não, eu vou orar a Deus. É o que me resta fazer. E orar a Deus e determinar, querido, naquele fervor no meu quarto, orando, ainda jovem, quer dizer, sou jovem, né? Mas hoje estou jovem, mais maduro. E aí, orando ali, tinha na base de uns 20 e poucos anos, e desempregado em uma época que estava ruim, a economia estava bem ruim mesmo, não tinha muito emprego. E eu comecei a orar a Deus, eu não sei se você crê, mas eu já fechei dia de domingo, irmãos. Foi um dia de domingo, eu estava orando, tinha vindo do culto, e aquela angústia no meu coração, eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, em nome de Jesus eu creio, o Senhor Deus que tem o poder de todas as coisas, e orando aquela convicção, sabe aquela oração fervorosa que você faz, com certeza que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E eu ali no meu quarto orando, e chega uma pessoa, começa a bater na minha porta, forte. E o que é que você pensa? O diabo vem atrapalhar minha oração. Bem assim. E eu orando a Deus, e continuou batendo na porta, e eu não quieto. Eu falei, Deus, eu ainda cheguei até a repreender ainda. E eu não parava, aí eu saí, né? Fui lá, limpei os olhos um pouco, estava chorando na presença de Deus, e saí fora. Era um chefe de cozinha, na época eu trabalhava em refeitório, era ajudante de cozinha, é um meio cozinheiro. E aí, ele chegou para mim, esse chefe de cozinha, e falou, Patrício, eu estava em casa, pensei em você, uma empresa me ligou que saiu, sábado agora, ela saiu da fábrica lá, e o gerente me ligou para mim montar uma equipe, e eu tenho que começar domingo, para poder fazer os preparativos, começar a montar as coisas, e eu pensei em você. E aí, você quer ir trabalhar comigo? Eu falei, na hora. Era uma resposta que eu estava precisando de Deus. Naquele momento, Deus ele me respondeu. Irmão, quando Deus responde a tua oração, é um sentimento de prazer tão grande, de felicidade. Porque você sabe que Deus ele é real, que o Deus que nós servimos ele é verdadeiro, querido. Que o nosso Deus, a evidência do poder de Deus está na resposta das nossas orações. E ali eu pude ver a ação de Deus, não só uma dessa, mas várias, de tanta resposta
que Deus já fez na minha vida. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Se você não teve experiência assim ainda com Deus, faça. Faça um voto com Deus. Mas não faça voto de tolo, tá? Porque tem pessoas que, eu vou fazer um voto com Deus. Tem pessoas que não têm coragem de abrir uma consagração, nem de santificação, santificando a sua vida para Deus, irmãos. Tem momentos que nós temos que viver, mas a entrega ao qual eu entrego é rasa, é pouca. Tem pessoas que, às vezes, ela passa até anos e ela não abre uma consagração em prol do fortalecimento espiritual para a sua vida. Deus, eu vou abrir hoje um jejum, ou eu vou me abstenhar dos alimentos perante esse dia, até tal hora, de tal dia, sei lá como você acha melhor. Eu não vou comer nem beber, eu gosto de fazer um jejum total. Eu corto tudo, até água, tem vezes, depende. Aí eu faço só com água. Mas eu santifico a minha vida para Deus, porque eu quero sentir, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero me santificar para ti. E aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir na tua vida, ele começa a tirar as impurezas do teu coração, o pecado, a iniquidade, aquilo que impede o agir do Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas é preciso você ter um momento de entrega a Deus, de você se sacrificar a sua vida ao Senhor, colocar Deus diante da sua vida, irmãos. É preciso você deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Mas para isso é preciso você viver uma vida em santidade com Deus. Para isso é preciso você viver uma vida em comunhão com Deus. Para isso é preciso você viver uma vida em santidade, em oração. Tira um tempo. Às vezes no domingo você está mais tranquilo, entra no teu quarto, pega a tua Bíblia, faz um devocional lá com Deus, passa 1 hora, 2, sei lá, quanto você quiser fazer. Tem dias, às vezes, que eu pego a Bíblia ali, vou no domingo, às vezes, eu falo, eu vou lá no quarto agora e fico tranquilo lá, tranca a porta também para não entrar ninguém, para me atrapalhar. E fico com Deus, quando eu vou olhar, meu amigo, já passou 1 hora ou 2 horas que eu nem vi. Porque é prazeroso você tirar um momento de adoração a Deus, de santificação a Deus na palavra, queridos. Nós precisamos com a igreja, por isso que o culto de oração existe para isso, para um momento de nós orarmos, de nós buscarmos a presença de Deus. E creia. Porque a palavra nos diz que quando Ana, ela orava ao Senhor pelo filho. Ele estava ali no templo, a qual Eli era o sacerdote da época, ela estava à beira do pilar ali, orando ao Senhor, e só os seus lábios batiam, ao qual o homem de Deus achou que ela estava embriagada, mas ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, a tua serva. Não compare com uma serva de Belial, mas eu estou me derramando diante do meu Senhor. E ali o profeta Eli abençoou a vida de Ana, e logo ela teve um filho, porque ela era estéril. Amados, a Bíblia está recheada de momentos que pessoas de Deus estiveram em oração com Deus e Deus respondeu às suas orações. Amém? Creia que Deus ele vai responder às tuas orações que for feita aqui nessa noite, neste lugar. Mas desde quando a tua oração seja uma oração verdadeira, seja uma oração feita com convicção, com certeza, com fé, a ação e a fé de Deus na vida do homem ou da mulher de Deus que ora. A ordem é clamar primeiro, depois demonstrar o poder de Deus. Querido, tem pessoas que primeiro ela quer ver, para depois ela crer. Tem pessoas que primeiro se ela vê ali e tal, então, mas o que a palavra está dizendo é que primeiro nós temos que crer, para depois nós vermos o sobrenatural de Deus acontecer, as maravilhas, a grandeza, os sinais, os prodígios, as coisas que ainda nós não conseguimos ver, mas nós veremos através da fé,
Porque em nome de Jesus não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível que Deus não possa fazer na tua vida acontecer. E talvez foi essa noite aqui que Deus te trouxe aqui neste lugar para Ele fazer com que algo sobrenatural venha acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você, queridos, a se colocar de pé em nome